Olá pessoal, nós vamos hoje trabalhar um exercício de quantificação de revestimentos. O exercício que nós vamos fazer é ainda utilizando a mesma planta da atividade da semana passada, que consta de dois ambientes, dois cômodos, que eu chamei aqui de recepção e escritório. Então, como na aula passada nós vimos que temos que estudar o projeto, nós temos aqui esses dois ambientes, né? Na recepção tem uma janela de 2 por 1 e a porta de entrada de 1,50 por 2,10. E no escritório nós temos a porta do escritório de 80 por 2,10 e a janela de 1,50 por 1. Aqui eu coloquei uma visualização 3D para vocês observarem, né, as portas e janelas no ambiente por completo. Aqui vocês veem o piso porcelanato nos dois ambientes, né, a pintura das paredes por dentro, pintura branca, e externamente uma pintura creme ou amarela. E aqui nós vemos o corte, que vai mostrar as mesmas coisas e também a contrapiso e porcelanato nos dois ambientes, as medidas das janelas e portas que o corte passou, né, vai mostrar forro de gesso nos dois ambientes e uma laje lá em cima, que é a laje que nós já tínhamos visto na aula passada, a laje do piso superior. Vamos então à quantificação. Eu vou fazer com vocês aqui na aula de hoje o ambiente do escritório, tá? E aí nós vamos utilizar o formulário de levantamento de revestimentos que fizemos na nossa aula em sala de aula. Tá? Então, esse formulário serve para poder fazer o revestimento das paredes, né? O que vai nas paredes. Então, aqui no escritório, a primeira informação que eu preciso colocar aqui é do perímetro. O perímetro é o comprimento interno da parede por dentro aqui do meu ambiente. Qual que é o perímetro interno? Eu tenho já as cotas aqui, ó. Então, tenho 2,77, 3,52, deste outro lado 2,77 também e 3,52. Eu vou colocar na minha tabela essa soma, se você for fazer na tabela ou se você for fazer à mão, é o mesmo cálculo. 2,77 duas vezes e 3,52 duas vezes. A segunda informação que eu preciso colocar é a altura do meu cômodo, né? E aí eu vou pegar a informação aqui do corte. Então, a altura da parede, que é o que eu quero colocar, tá aqui cotado para mim 2,70, né? 2,80 com a laje. Então, vou colocar aqui 2,70. E eu vou verificar se eu tenho que fazer algum desconto neste ambiente do meu escritório. O que é esse desconto? É quando eu tenho algum vão que ultrapassa 2 metros quadrados segundo o método da TCPO. Se você não for utilizar esse método, você vai descontar exatamente o vão. Aqui no caso, dentro do escritório, eu tenho o vão da porta e o da janela. Utilizando o método da TCPO que nós vimos em sala de aula, nós só vamos descontar se algum desses vãos aqui separadamente ele ultrapassar 2 metros quadrados. No caso da porta, 80 por 2,10 vai me dar uma área de 1,98, não vai passar 2 metros quadrados. E nem da janela, que é 1,50 por 1, vai dar 1,50 metros quadrados, também não vai passar de 2 metros quadrados. Então, meu desconto aqui é zero. Bom, no meu formulário aqui, como no de vocês também, já calculou a área de chapisco, embolso, reboco, massa corrida, pintura e o rodapé. O que é esse cálculo aqui que já está feito? Nós fizemos em sala de aula. Nada mais é que a multiplicação do perímetro, comprimento interno do ambiente, pela altura, que é uma altura só, né, de todas as 4 paredes, menos desconto se eu tiver. No caso, o nosso desconto é zero, então não descontou nada. Então, é simplesmente o perímetro vezes a altura. Nós temos os serviços aqui de chapisco, embolso, reboco, que vão em todas as paredes, massa corrida e pintura nas paredes que são pintadas, que é o caso do nosso escritório, azulejo
não vem ao caso que aqui não tem azulejo, é só pintura branca internamente, vocês viram lá. E o rodapé, que ele vai ser o comprimento interno, o perímetro, mas eu tenho que fazer um desconto aqui, ó. Porque aqui nessa parte da porta eu tenho a abertura da porta que não vai rodapé. Então eu vou descontar aqui do perímetro, que é 12,58, menos 0,8, que é a largura da porta. E aí esse vai ser o meu rodapé. Desta forma nós finalizamos o revestimento interno do escritório. E aí vai ficar como tarefa para vocês fazerem da recepção, da mesma forma, e do perímetro externo. O que é o perímetro externo? Eu coloquei como se fosse um cômodo, mas na verdade é o perímetro externo da casa, que aí é aquela pintura amarela que vocês viram lá no 3D, tá? Então vocês vão correr o perímetro todo externo da casa para calcular os revestimentos que vão aqui na parede externamente, ok? E esse vai ficar como tarefa. O importante que eu preciso na resposta da tarefa de vocês vai ser sempre os totais, tá? Então eu quero o total de chapisco, de embolso, reboco, massa corrida, pintura, azulejo se tiver e o rodapé, ok? Agora nós vamos para a parte do revestimento do piso, tá? Temos agora mesmo só dois ambientes, recepção e escritório. Nós não vamos ver revestimento da área externa, não tem no projeto. E aqui é mais simples ainda porque a única informação que eu preciso colocar é a área e já está me dado aqui a área dos meus ambientes. Então no caso do escritório, que é o que nós estamos fazendo, a área do ambiente interno dele, 9,77. Na minha planilha já está preenchido aqui todos os itens que nós colocamos. Por que precisamos colocar todos esses itens? Na verdade, você precisa colocar de acordo com o projeto. Nesse caso aqui, nós não temos nem granito, nem cerâmica, é apenas porcelanato nos dois ambientes. Então, ou eu tiro e excluo essas colunas, ou deixo mesmo zerado, porque não é a minha... eu não tenho granito e cerâmica aqui no meu projeto, eu só tenho porcelanato, que no caso do escritório, 9,77 metros quadrados. Tenho contrapiso no meu escritório? Tenho aqui contrapiso, então eu vou permanecer esse 9,77. Tem impermeabilização? Não está informando no meu projeto, então eu vou zerar também. Tem forro de gesso? Tem forro de gesso, é a mesma área do meu escritório, né? Do ambiente, 9,77, então eu vou deixar. Tem forro de madeira? Não, ou é gesso ou é madeira. Tem pintura no teto? Essa pintura do teto, na verdade, ela vai acontecer tendo forro de gesso ou não tendo forro de gesso, que vai ser a pintura na laje. Então, o forro de gesso tem que ser pintado da mesma forma. Então, eu vou manter esse 9,77 aqui para considerar a pintura que vai no teto. Outro cálculo que eu vou fazer com vocês é calcular a quantidade de blocos e argamassa que vai nesse projeto, tá? Então, nós vamos utilizar essas duas fórmulas que foram passadas em sala de aula, o N e o V, que o N me dá a quantidade de blocos que eu vou gastar, de acordo com o tamanho do meu bloco, em 1 metro quadrado de alvenaria. E o V é o volume de argamassa utilizado no assentamento apenas, tá? Então, no assentamento desses blocos, em 1 metro quadrado de alvenaria, qual que é o volume de argamassa que vai ser preenchido aqui nos vãos para assentar essa quantidade de blocos. Tá? Então, isso vai depender da dimensão do meu bloco. O bloco utilizado aqui nesse projeto vai ser o padrão, que a largura dele é 19 centímetros, então como aqui está tudo em metros, eu vou colocar 0,19. A altura dele também é 0,19, 19 por 19, e a espessura dele é de 9 centímetros, então é aquele tijolo mais comum que a gente encontra nas obras, de 9 por 19 por 19, tá? A espessura, o EH e o EV, o EH
é a espessura da junta aqui horizontal, de uma fiada, entre uma fiada e outra, que a gente vai adotar 1 centímetros, então é 0,01,5. E o EV também é a espessura aqui que vou preencher de argamassa entre um bloco, na lateral entre um bloco e outro. Aqui também vamos adotar 0,015, que é 1,5 cm. Então aqui eu aplico a fórmula, essa fórmula que está aqui é essa mesma fórmula aqui do N, então se você não for usar o formulário que nós fizemos em sala, você vai fazer na calculadora essa conta, né, e vai dar 23,80. O que é 23,80? Significa que em 1 metro quadrado de alvenaria, utilizando esse bloco aqui, eu vou gastar 23,8 blocos de 9 por 19 por 19. E o que é o V? O V eu coloquei de vermelho aqui agora porque eu fiz uma correção na fórmula e o valor dele, se você aplicar essa mesma fórmula aqui, vai dar, com esses mesmos dados, 0,0127. O que é o 0,0127? Significa que em 1 metro quadrado de parede, eu vou gastar 0,0127 metros cúbicos de volume de argamassa de assentamento nos vãos aqui das minhas fiadas, né, e entre um bloco e outro. Então esse é apenas o volume de argamassa que vai aqui entre os meus blocos para eu assentar esse 1 metro quadrado de parede, essas 23,8 blocos que eu calculei, tá? Isso em metro cúbico, tá ok? Porque nós colocamos todos os valores aqui em metro, então o resultado vai dar em metro cúbico. Então, sabendo que o N e o V são quantidade de número de blocos e volume de argamassa para apenas 1 metro quadrado de parede, agora eu preciso saber quantos metros quadrados de parede vai nesse meu projeto. Aí eu não tenho como utilizar aquelas áreas que nós vimos lá no revestimentos, né? Porque aquilo a gente estava vendo para a área interna. Não posso simplesmente duplicar. Eu tenho que fazer agora um novo cálculo, calcular a área de alvenaria, tá? Então, qual a forma mais fácil? Eu fazer primeiro todas as paredes externas, calcular o comprimento de todas as paredes externas, e depois eu venho e só coloco mais a parede interna, que no caso é essa daqui. Então, qual que é a minha área? Eu vou somar primeiro os comprimentos, né? Eu vou colocar aqui, você pode colocar no papel ou no seu formulário, os comprimentos da parede. Vou começar aqui por cima, ó. Essa parede primeira aqui inteira, ela tem 6,20 metros. Essa parede lateral tem o que? 3,52. Como eu já peguei aqui os 15 centímetros do cantinho, agora eu pego por dentro aqui 3,52. Então, continuo somando 3,52. Essa outra parede lateral também é a mesma coisa. Como eu já tenho o canto aqui, eu vou pegar por dentro 6,10. 6,10. Mais essa outra parede, agora que eu não peguei o canto, então eu vou pegar ela por inteira, que é a mesma, que é o que? 2,98 mais 15 e mais 15. Então eu vou somar 2,98 mais 15 centímetros do lado esquerdo e mais 15 centímetros da parede do lado direito, tá? O que está faltando? Essa parede e essa parede. Vamos agora para esta parede aqui. Essa parede é nada mais que o 2,77 mais esse cantinho, porque aqui nós pegamos o 3,52, tá vendo? Então eu tenho que pegar esse cantinho, vou colocar 2,77 mais 0,15. Sobrou essa parede por inteiro aqui, ó. Eu posso colocar ela por inteiro. Qual que é o comprimento dessa parede por inteiro? Aqui eu já tenho cantinho, então vai ser simplesmente o 6,10 mais 6,10. Esse é os comprimentos, mas eu quero área. Qual que é a altura da parede?
2,70. Então, eu vou multiplicar por 2,7, que está me mostrando aqui no corte. Comprimento todas essas paredes, eu somo primeiro os comprimentos. E aí, eu multiplico por 2,70, que é a altura. Tá toda aqui a soma que você vai colocar na calculadora ou no Excel para fazer o cálculo para você. Tá? Então, a área de parede vai dar isso aqui, 75,924 metros quadrados de alvenaria. E aí já calculou para mim o número de bloco e o volume de argamassa, porque já tem a fórmula aqui. Se eu vou gastar 23,8 blocos para fazer 1 metro quadrado e eu tenho 75,92 metros quadrados de parede, então a multiplicação do N e a área de parede vai me dar a quantidade de blocos que eu vou gastar na minha casa por inteiro. E o volume de argamassa, a mesma coisa, ele multiplicou o V pela área. Agora só falta um detalhe, que a área de alvenaria nós temos que também fazer desconto, né? Nós temos alguns vãos aqui de portas e de janelas. Neste caso, apenas a porta de entrada, que é 1,50 por 2,10, vai ultrapassar os 2 metros quadrados. Então aqui eu vou colocar 1,50 vezes 2,10 dá 3,15, menos 2 metros quadrados, 1,15. Então eu tenho que, desse total aqui, 75,92, eu tenho que descontar 1,15. Eu vou colocar outro parênteses aqui, porque eu estou no Excel, abrindo e fechando, e menos 1,15. Essa vai ser a área que nós vamos adotar, 74,774 metros quadrados, e o número de blocos e volume de argamassa para esse exercício. Finalizamos aqui então o primeiro bimestre com a revisão do conteúdo visto em sala de aula, e a atividade dessa aula vai ser terminar o formulário de quantificação de revestimento. Ok? Até o próximo bimestre.